No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mavi sempre soube que Luma era uma presença reconfortante em sua vida, e essa conexão se intensificou nos últimos tempos. Você me ajudou a ver a luz no fim do túnel, confessa Mavi, com um sorriso radiante. Mércia, percebendo a felicidade de Mavi, a incentiva a procurar Iberê. Às vezes, o que precisamos está mais perto do que pensamos. Vá atrás do seu aliado, diz Mércia, cheia de intenções. Mavi pondera sobre as palavras de Mércia, sentindo que talvez seja hora de reatar laços e buscar o que realmente importa. Enquanto isso, Luma se dedica a criar um prato especial em homenagem à Viola. A receita é uma combinação de sabores que representam a essência de Viola, e Luma está ansiosa para servi-lo em seu restaurante. Quero que todos sintam a presença dela aqui, diz Luma emocionada. Numa noite especial, Mavi convida Luma para um jantar. Vamos celebrar tudo o que conquistamos, sugere Mavi, animado. O jantar promete ser uma oportunidade perfeita para relaxar e relembrar os momentos bons. Em outra parte da cidade, Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. Essa crença traz esperança para todos, e o grupo se une em torno da ideia de que Viola pode, de alguma forma, estar presente em suas vidas. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. E Arley confronta Robson por assediar Bruna, defendendo a namorada com firmeza. A situação se agrava quando Hugo, ao tomar conhecimento do ocorrido, decide demitir Robson, mostrando que não tolerará comportamentos inaceitáveis. Por outro lado, Hugo convida Gael para ser o novo gerente do Marésia, reconhecendo seu talento e dedicação. A equipe celebra a nova fase do restaurante, que promete ser cheia de inovações. Para finalizar a noite, Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento anunciada por Mércia. A alegria é contagiante e todas as emoções vividas se transformam em celebração, mostrando que, mesmo em meio a desafios, a vida sempre reserva momentos de felicidade e união. Evelyn encontra-se em uma situação delicada e complicada. Em um momento de vulnerabilidade, ela abraça Shirley sem perceber que Tomás, seu namorado, está observando essa cena. A atmosfera está carregada de tensão, e a confiança que existia entre o casal começa a se desfazer como um castelo de cartas. Tomás, ao ver o abraço, sente um frio na barriga e uma onda de desconfiança invade seu coração. Ele não consegue evitar as perguntas que surgem em sua mente. Tomás, que sempre acreditou na sinceridade de Evelyn, se vê tomado por um turbilhão de emoções. Ele se aproxima dela, a expressão no rosto misturando confusão e raiva. Evelyn, o que você está fazendo? Por que você estava abraçando ele? Você está me enganando? Pergunta ele, a voz tremendo. A jovem, percebendo que não pode mais esconder a verdade, sente uma pressão imensa. A culpa a consome e ela sabe que deve ser honesta. Tomás, eu preciso te contar a verdade, diz Evelyn, com os olhos cheios de lágrimas. Ela respira fundo, sabendo que essa revelação mudará tudo entre eles. Shirley é meu pai biológico. As palavras saem como um sussurro, mas ecoam como um trovão na mente de Tomás. A revelação choca Tomás. Ele se afasta, processando a informação. Seu pai? Como assim? Você nunca mencionou isso? Estava me escondendo isso o tempo todo? Ele explode, a frustração transbordando. Evelyn tenta explicar a situação complicada que viveu. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te magoar. A sinceridade em sua voz é palpável, mas Tomás se sente traído. Ele se pergunta se toda a relação deles foi baseada em mentiras. A situação se complica ainda mais quando Tomás, tomado pela indignação, decide confrontar Shirley. Você está enganando minha avó, não é? Vocês dois estão brincando com os sentimentos dela. O tom de acusação é claro.
E Shirley, que estará casado com a milionária Berta, se vê em uma posição difícil. Tomás, as coisas não são como você está pensando. Vê se não vai magoar sua avó sem necessidade. Responde Shirley, tentando manter a calma diante da tempestade emocional que se forma. Ele sabe que a verdade é complexa, mas também entende que precisa proteger Evelyn. Tomás, no entanto, não se contenta com a explicação. Então você está me dizendo que tudo isso é um grande jogo? Todo mundo rindo de mim pelas costas, é isso? Mentindo para mim com um filho meu na barriga é respeitar? Caraca, Evelyn. Eu te amava, cara. Fica aí com seu paizinho querido. E a minha avó, é claro que também não sabe de nada. Lamenta ele, a dor evidente em sua voz. As palavras de Tomás atingem Evelyn como uma flecha. Ela sente seu coração se despedaçar, sabendo que a confiança que existia entre eles foi destruída. A jovem tenta se explicar, mas as palavras parecem escapar de sua boca, perdidas no ar pesado de acusações e desconfiança. A partir desse ponto, a história se desenrola em um emaranhado de emoções e consequências. Evelyn se vê em um dilema. Como reparar o dano causado e recuperar a confiança de Tomás? Ela se pergunta se o amor que eles tinham ainda pode sobreviver a essa tempestade. Enquanto isso, Shirley reflete sobre suas ações e as implicações de seu passado. O que parecia estar dando certo agora se transforma em um pesadelo emocional, e ele se vê lutando para proteger todos ao seu redor. A relação entre pai e filha é testada, e ambos precisam encontrar um caminho para a reconciliação. Conforme os dias passam, Evelyn decide que precisa enfrentar a verdade, não apenas para Tomás, mas também para si mesma. Ela busca o apoio de sua mãe, Lady. Juntas, elas tentam entender como lidar com a situação e encontrar uma maneira de reconstruir os laços familiares. Lady, eu não sei o que fazer. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria que Tomás me amasse, que ele confiasse em mim, desabafa Evelyn, enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto. Lady, com toda a sua sabedoria, a conforta. Minha filha, a verdade sempre vem à tona. O importante é como você lida com ela. Você precisa ser forte e enfrentar as consequências. No clímax da trama, todos os personagens se reúnem para um confronto final. A verdade é exposta, e cada um deve lidar com suas emoções e escolhas. A relação entre Evelyn e Tomás pode ser restaurada, mas isso exigirá trabalho, compreensão e, acima de tudo, perdão. Evelyn, determinada a não perder Tomás, organiza um encontro onde todos podem se expressar. Tomás, eu sei que você está magoado, mas eu quero que você me ouça. Eu não queria que isso acontecesse. Tomás, por sua vez, se vê dividido entre a raiva e o amor que ainda sente por Evelyn. Evelyn, eu não sei se consigo confiar em você novamente. Como posso saber que não está me escondendo mais coisas? E se isso for apenas o começo de mais mentiras? Ele responde, a dor evidente em seu olhar. Shirley, percebendo a tensão crescente, tenta intervir. Tomás, eu entendo sua dor. Mas a verdade é que todos nós cometemos erros. Evelyn não é a única a carregar esse peso. Eu também tenho minhas falhas. O importante agora é como iremos seguir em frente, ele diz, tentando mediar a situação. Com o passar do tempo, Evelyn e Tomás começam a se abrir um pouco mais. Eles compartilham suas inseguranças e medos e, lentamente, a barreira entre eles começa a se desfazer. Eu não quero perder você, Tomás. Eu quero que possamos construir algo juntos, mesmo que seja difícil, ela diz, olhando nos olhos dele. Tomás, tocado pelas palavras de Evelyn, começa a refletir sobre suas próprias emoções. Eu também não quero te perder, mas eu preciso de tempo. Preciso entender tudo isso e como isso afeta a minha família. Ele responde, a vulnerabilidade em sua voz revelando o quanto ele ainda se importa. À medida que a história avança, a relação entre os personagens se desenvolve. As conversas se tornam mais abertas e honestas. Eu quero que saiba que estou aqui para te apoiar.
mesmo que as coisas sejam complicadas. Shirley diz. Evelyn, emocionada, percebe que, apesar de todos os erros, ainda há espaço para o perdão. Tomás, ainda cauteloso, observa Shirley com desconfiança. Eu não sei se posso confiar em você, Shirley. Você escondeu isso todo esse tempo. Eu entendo sua desconfiança, Tomás. Mas eu quero corrigir meus erros. Eu errei por não falar a verdade. E estou aqui agora para fazer o que for preciso para reconquistar a confiança de vocês, responde Shirley com sinceridade. À medida que a conversa avança, todos começam a compartilhar suas histórias e sentimentos. Eu só quero proteger minha avó. Ela merece saber a verdade. E não quero que você a machuque, Shirley, diz Tomás, a determinação em sua voz. Eu prometo que não farei nada que a machuque. Quero que ela saiba que estou aqui para cuidar dela e da Evelyn, responde Shirley, com um olhar sincero. Ao longo da história, acompanhamos Evelyn, Tomás e Shirley em uma jornada repleta de desafios emocionais, onde cada personagem é confrontado com suas próprias fraquezas e dilemas. A revelação de que Shirley é o pai biológico de Evelyn não é apenas um ponto de virada na narrativa, mas também um catalisador para o crescimento e a transformação de todos os envolvidos. Um dos temas centrais da história é a busca pela verdade. Evelyn, ao esconder sua relação com Shirley, cria um abismo entre ela e Tomás, que se vê traído e confuso. Essa situação nos leva a refletir sobre como as mentiras, mesmo que ditas com a intenção de proteger, podem causar danos irreparáveis. A verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. A revelação de Evelyn não apenas expõe suas inseguranças, mas também abre espaço para um diálogo honesto e necessário entre os personagens. O perdão é outro elemento crucial na narrativa. Tomás, ao confrontar Evelyn e Shirley, passa por um processo interno de aceitação e compreensão. Sua jornada não é apenas sobre a dor da traição, mas também sobre a capacidade de perdoar aqueles que amamos. Através de diálogos sinceros e confrontos emocionais, ele começa a entender que todos são imperfeitos e que os erros do passado não definem o futuro. Essa capacidade de perdoar é uma das maiores demonstrações de amor e maturidade. E Tomás, ao final, se mostra disposto a dar uma nova chance a Evelyn, reconhecendo que o amor verdadeiro é resiliente. Além das relações interpessoais, a história também destaca o crescimento pessoal de cada personagem. Evelyn, ao enfrentar suas verdades, aprende a ser mais autêntica e transparente. Ela descobre que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza, e que abrir-se para aqueles que ama é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Tomás, por sua vez, amadurece ao lidar com suas emoções, aprendendo que a confiança é construída com o tempo e que as segundas chances são oportunidades valiosas. Os personagens, agora mais fortes e mais conectados, estão prontos para enfrentar os desafios que a vida lhes reserva. Eles aprenderam que a verdade, embora dolorosa, é libertadora e que o amor é um caminho que vale a pena percorrer, mesmo quando repleto de obstáculos. A jornada deles nos inspira a refletir sobre nossas próprias relações e a importância de cultivar a honestidade, o perdão e a compreensão em nossas vidas. Mércia, com seu jeito intrometido e completamente sem noção, vai causar mais um desconforto, dessa vez em plena lua de mel de Luma e Mavi. Depois de já ter organizado um casamento surpresa para o casal, algo que deixou Mavi furioso e Luma completamente sem palavras, a ex-governanta não perde a oportunidade de aparecer no hotel onde os recém-casados estão curtindo sua noite de núpcias. E claro, ela escolhe o momento mais inoportuno para dar as caras. Logo no café da manhã, quando o casal está tentando aproveitar os primeiros momentos de tranquilidade após o casamento. Luma e Mavi, que estarão aproveitando o começo da lua de mel com muito carinho e leveza, ficam surpresos com a presença completamente inesperada e indesejada de Mércia.
A sogra, que já é conhecida por ser inconveniente, mais uma vez se mostra incapaz de respeitar os limites do casal. O clima descontraído e romântico que o casal vinha tentando cultivar é rapidamente interrompido, deixando Mavi à beira de um surto. Ele não consegue conter sua irritação e reclama da falta de noção da mãe, soltando um desabafo que reflete seu cansaço com as constantes intromissões. Já vi que não vamos ter paz em lugar nenhum, ele diz, visivelmente irritado. Antes dessa intervenção inesperada de Mércia, Luma e Mavi estavam se divertindo ao comentar sobre a noite de núpcias. O casal, que tem uma relação descontraída e cheia de brincadeiras, estava rindo do conceito careta que muitas pessoas têm sobre a noite de núpcias. Eles até brincaram sobre o fato de não terem transado naquela noite, algo que os dois encararam com bom humor e leveza. No entanto, o momento de descontração é interrompido quando o garçom aparece para entregar os pedidos especiais: ovos no ponto exato de Mavi e uvas descascadas para Luma. A surpresa deixa o casal intrigado, mas não demora muito para que eles percebam quem está por trás disso. Só poderia ser coisa de Mércia. E como esperado, Mércia não demora muito para aparecer pessoalmente. Com seu jeito característico de sempre querer estar no controle, ela surge no café da manhã para garantir que o casal esteja bem. Sua presença, no entanto, só serve para irritar ainda mais Mavi, que não consegue esconder sua frustração. Eu não acredito que você está aqui. Você nunca se toca? Vai morrer assim, dando bola fora? Ele questiona, deixando claro o quanto está incomodado. Mércia, no entanto, parece completamente alheia à irritação do filho. Com um sorriso no rosto, ela tenta justificar sua presença e minimizar a situação. Não precisa se alterar, Mavi. Vou deixar os pombinhos curtirem sozinhos. Já que não sou mais executiva, vou aproveitar e ir para o shopping fazer umas compras. Aproveitem! Juízo! Diz ela, antes de finalmente sair e deixar os recém-casados sozinhos novamente. No entanto, o estrago já estava feito, e o casal percebe que, com Mércia por perto, será difícil ter momentos de paz. Enquanto isso, outro núcleo da trama começa a ganhar destaque. Viola, que havia sido dada como morta, prepara seu retorno triunfal ao restaurante Maresia e promete movimentar os próximos acontecimentos da novela. Após ressurgir e surpreender a todos, incluindo Luma e Mavi, a chefe decide que está na hora de recuperar tudo o que perdeu. Com um plano engenhoso, ela pretende atingir seus inimigos e, ao mesmo tempo, reconquistar o que é seu por direito. Para isso, Viola decide usar Rod como peça-chave em sua estratégia. Seu objetivo? Fazer com que Rod reconquiste Luma e, assim, desestabilizar o casamento dela com Mavi. A gente tem que separar a Luma do Mavi. Esse é um dos meus objetivos, assim como eles me separaram do Rudá, afirma Viola, deixando claro que sua sede de vingança é o que a motiva. Rudá, o grande amor de Viola, está preso, acusado injustamente pela morte de Filipa. Viola, no entanto, pretende usar essa situação a seu favor. Para enganar aqueles que a prejudicaram, ela finge estar afastada de Rudá, mas, nos bastidores, trabalha incansavelmente para executar seu plano. Depois de recuperar o restaurante Maresia das mãos de Luma e Mavi, Viola celebra sua vitória com entusiasmo. Esse dia chegou, eu vou ter meu restaurante de volta. A Luma e o Mavi fizeram de tudo para me derrubar, mas eu sou dura na queda e vou voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído, declara ela, cheia de determinação. No entanto, nem tudo sai como o esperado. Rod, que é peça fundamental no plano de Viola, começa a demonstrar dúvidas ao perceber que Luma está arrependida de suas ações. Apesar disso, Viola não está disposta a desistir. Ela insiste para que Rod continue com o plano, mesmo que isso signifique ignorar seus próprios sentimentos. Não vai fraquejar, Rod, pelo amor de Deus. Você não pode vacilar, pressiona Viola, determinada a seguir com sua vingança. Rod, por sua vez, começa a questionar as intenções de Luma. O que a Luma tem de bonita tem de perigosa. Não vale nada,
Ela é culpada, isso sim. E me usando para não falir o restaurante do maridinho. Alerta Viola, tentando convencer Rod de que Luma não merece sua confiança. No entanto, Rod não parece totalmente convencido. Se ela culpada, é porque ela não é tão ruim quanto você pinta, reflete ele, mostrando que ainda tem sentimentos conflitantes em relação a Luma. Viola, no entanto, não tem paciência para as dúvidas de Rod. Presta atenção, o plano é você conquistar a Luma, não cair de amores por ela de novo. Estamos entendidos? Ela pressiona, deixando claro que não tolerará qualquer desvio de sua estratégia. Para Viola, sua vingança é mais importante do que qualquer outra coisa, e ela está disposta a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi continuam tentando lidar com os desafios de seu relacionamento. Além das constantes intromissões de Mércia, o casal agora precisa enfrentar as ameaças de Viola e a possibilidade de que Rod esteja tentando se reaproximar de Luma. Para eles, a lua de mel, que deveria ser um momento de tranquilidade e celebração, se transforma em um período de tensão e incertezas. A trama promete ainda mais reviravoltas nos próximos capítulos. Com personagens complexos e relações cheias de conflitos, a novela mantém o público intrigado e ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir. Será que Luma e Mavi conseguirão superar os obstáculos que surgem em seu caminho? Só o tempo dirá. A intromissão de Mércia, sempre sem noção e incapaz de respeitar os limites, revela como até os momentos mais íntimos e especiais de Luma e Mavi podem ser abalados por sua presença inconveniente. Já Viola, com sua sede de vingança, demonstra que está disposta a tudo para recuperar sua posição e destruir aqueles que ela acredita terem arruinado sua vida. Sua manipulação de Rod, transformando-o em uma peça-chave para desestabilizar o casamento de Luma e Mavi, é um reflexo de sua determinação e de sua capacidade de jogar sujo para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi enfrentam não apenas as ameaças externas, mas também os desafios naturais de um relacionamento que está sendo constantemente testado por forças externas. A lua de mel, que deveria ser um momento de celebração e tranquilidade, se transforma em um campo de batalha emocional, onde o casal precisa lidar com as intromissões de Mércia e as artimanhas de Viola. A presença de Rod, com suas dúvidas e sentimentos conflitantes, adiciona mais uma camada de complexidade à trama, deixando o futuro do casal ainda mais incerto. O que fica claro é que, em Mania de Você, ninguém está completamente seguro. Os personagens estão constantemente sendo colocados à prova, e suas decisões e ações têm o poder de mudar drasticamente o rumo da história. Viola, com sua determinação implacável, promete não descansar até alcançar sua vingança, enquanto Rod, dividido entre seus sentimentos e sua lealdade a Viola, pode ser o elemento que definirá o destino de Luma e Mavi. Com tantas emoções à flor da pele, a novela segue cativando o público, que acompanha ansiosamente cada novo desdobramento. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama envolvente e imprevisível, garantindo que os telespectadores continuem investidos na história. Em meio a traições, vinganças e momentos de amor, Mania de Você prova que, no universo das novelas, nada é definitivo, e tudo pode mudar a qualquer momento. O que está por vir ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: as emoções continuarão à flor da pele, e o público não desgrudará os olhos da tela para descobrir o que o destino reserva para Luma, Mavi, Viola e todos os outros personagens dessa trama cheia de surpresas. Mércia envia um desenho de um pentagrama para um homem misterioso na Suíça. A ação, aparentemente simples, desperta a curiosidade de Mavi. O que Mércia está tramando? Quem é esse homem na Suíça? E, acima de tudo, Molina realmente morreu? O mistério em torno de Molina é uma das grandes surpresas da novela.
Inicialmente apresentado como um personagem central, ele foi assassinado por Mavi nos primeiros capítulos, em uma cena que chocou o público. No entanto, as novas pistas indicam que sua morte pode não ter sido definitiva. Será que Molina forjou sua própria morte? Ou alguém está usando sua identidade para manipular os outros personagens? Essas perguntas têm movimentado as discussões nas redes sociais, onde os fãs especulam sobre as possíveis reviravoltas que estão por vir. Enquanto isso, outro núcleo da trama também está cercado de segredos. Mércia descobre que a Calcan, um suposto fundo de investimentos canadense, criado por Volney e Viola, é, na verdade, uma farsa. A intenção do casal é usar a Calcan para derrubar Mavi e assumir o controle de seus negócios. Mércia, ao perceber a ameaça, tenta alertar seu filho, mas ele, completamente envolvido com os estudos sobre a empresa, ignora as advertências da mãe. Essa dinâmica entre Mércia e o filho adiciona mais tensão à história, mostrando como o amor materno pode ser desafiado pelas circunstâncias e pela falta de confiança. A relação entre Volney e Viola também começa a desmoronar. O casal, que vive junto há mais de um ano, enfrenta uma crise séria. A tensão entre os dois é palpável, e os desentendimentos se tornam cada vez mais frequentes. Viola, por sua vez, parece esconder algo, o que só aumenta as suspeitas de Volney. Esse conflito interno no casal é um reflexo da complexidade dos personagens de Mania de Você, que, apesar de suas ações questionáveis, conseguem cativar o público com suas nuances e contradições. No entanto, o mistério não para por aí. Um novo investidor surge na trama, justamente no momento em que Mavi enfrenta dificuldades financeiras. Esse personagem, cuja identidade ainda não foi revelada, parece estar conectado ao passado de Molina e pode ser a chave para desvendar o enigma central da novela. Mércia, sempre atenta, decide investigar mais a fundo, mesmo sabendo que isso pode colocá-la em perigo. A inclusão de cenas secretas em Mania de Você é uma estratégia ousada dos roteiristas. Geralmente, esse tipo de recurso é reservado para os capítulos finais, quando as tramas precisam ser resolvidas de forma rápida e impactante. No entanto, ao introduzir essas cenas no meio da novela, os criadores conseguem manter o público engajado e curioso. Além disso, as cenas secretas criam um clima de mistério que envolve não apenas os espectadores, mas também o elenco, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo nos bastidores. A possibilidade de Molina estar vivo é, sem dúvida, a teoria mais discutida. Alguns fãs acreditam que ele pode ter forjado sua morte para escapar de Mavi e planejar sua vingança em segredo. Outros sugerem que ele foi salvo por alguém e está se recuperando, esperando o momento certo para reaparecer. Há também quem acredite que Molina pode estar manipulando os eventos à distância, usando Mércia como sua aliada. Seja qual for a verdade, o retorno de Molina seria uma reviravolta épica, capaz de mudar completamente o rumo da história. Além disso, a simbologia do pentagrama enviado por Mércia para o homem na Suíça tem intrigado os espectadores. O que esse símbolo representa? Ele está relacionado a alguma seita ou organização secreta? Ou é apenas uma pista deixada por Molina para confundir seus inimigos? Essas questões permanecem sem resposta, mas certamente serão exploradas nos próximos capítulos. A escolha do pentagrama como elemento central do mistério é interessante, pois remete a temas como poder, proteção e espiritualidade, que podem estar conectados à trama de maneiras inesperadas. Outro aspecto que merece destaque é a evolução dos personagens ao longo da novela. Mércia, que começou como uma figura secundária, agora se torna peça-chave no desenrolar da história. Sua determinação em descobrir a verdade a coloca em situações de risco, mas também revela sua força e resiliência. Da mesma forma, Volney e Viola mostram camadas de complexidade que os tornam mais humanos e, por isso, mais interessantes.
Com tantas perguntas ainda sem resposta, a novela promete manter os espectadores na ponta do sofá até o último capítulo. A possibilidade de Molina estar vivo, as intrigas envolvendo Mércia, Volney e Viola e o mistério do pentagrama são apenas algumas das peças desse quebra-cabeça fascinante. Resta saber como os roteiristas irão amarrar todas essas pontas soltas e entregar um desfecho à altura das expectativas do público. Até lá, os fãs podem continuar especulando e se deliciando com cada nova revelação dessa novela, que já entrou para a história como uma das mais intrigantes e envolventes de todos os tempos. Ao longo dos capítulos, a história conseguiu construir um universo rico em mistérios, personagens complexos e reviravoltas que mantêm os espectadores intrigados e ansiosos por respostas. A introdução de cenas secretas, que são um recurso inovador e pouco explorado, eleva ainda mais o nível de suspense da trama, criando uma experiência única tanto para o público quanto para o elenco, que também é mantido no escuro sobre os segredos da narrativa. Essa escolha ousada demonstra a capacidade dos roteiristas de pensar fora da caixa e oferecer algo novo em um mercado saturado de histórias previsíveis. A possibilidade de Molina estar vivo é, sem dúvida, um dos maiores ganchos da novela. Sua suposta morte no início da trama parecia definitiva, mas agora, com as novas pistas surgindo, o público começa a questionar tudo o que acreditava saber. Essa incerteza é um dos grandes trunfos, que consegue transformar cada detalhe em um elemento de especulação. A conexão de Molina com Mércia, o pentagrama misterioso e o homem na Suíça são peças de um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido, mas que mantém todos atentos a cada cena. Se Molina realmente estiver vivo, seu retorno promete abalar profundamente os alicerces da história, trazendo revelações que podem mudar completamente o rumo da trama e o destino dos personagens. Além disso, a novela aborda questões profundas e universais, como a luta pelo poder, a ambição desmedida, a lealdade familiar e as consequências das escolhas individuais. Outro ponto que merece destaque é a maneira como Mania de Você explora o impacto das relações interpessoais. A tensão crescente entre Volney e Viola, por exemplo, reflete as dificuldades de manter um relacionamento em meio a segredos, desconfianças e interesses conflitantes. Essa dinâmica complexa, somada aos mistérios financeiros envolvendo a Calcan e o novo investidor, adiciona camadas de profundidade à trama, mostrando que a novela não se limita a um único núcleo narrativo, mas consegue equilibrar diferentes histórias e conflitos de maneira coesa e envolvente. A escolha do pentagrama como símbolo central do mistério é outro elemento que enriquece a narrativa. Mais do que um detalhe visual, ele carrega significados que podem estar ligados a temas como espiritualidade, poder e manipulação. Essa simbologia abre espaço para interpretações e teorias que vão além da trama principal, convidando o público a mergulhar ainda mais fundo no universo da novela. O pentagrama, combinado com o homem na Suíça e os segredos de Mércia, cria uma atmosfera de mistério quase sobrenatural que contrasta com os conflitos mais mundanos dos outros personagens, mas que, ao mesmo tempo, se conecta a eles de maneira sutil e intrigante. A novela também provoca reflexões sobre temas relevantes e universais, ao mesmo tempo em que mantém um ritmo ágil e cheio de surpresas. A cada capítulo, o público é desafiado a repensar suas teorias e expectativas enquanto os personagens enfrentam dilemas que os transformam e os aproximam da realidade. Com tantos mistérios ainda em aberto, fica claro que a novela está longe de esgotar seu potencial. O retorno de Molina, se realmente acontecer, será um momento épico que certamente ficará marcado na história da teledramaturgia. Fátima está prestes a dar uma reviravolta impressionante em sua vida. Depois de anos de dificuldades e decepções, ela finalmente vai tomar as rédeas do seu destino e mostrar para Robson, seu marido,
que o jogo da vida pode mudar drasticamente. O pilantra, que sempre se achou esperto e irresistível, será pego de surpresa quando as consequências de suas próprias ações desmoronarem sobre ele como um castelo de cartas. Tudo começa quando ele é flagrado dando em cima de Bruna, a jovem e bela filha de Hugo. Esse deslize será o estopim para sua demissão, mas ao mesmo tempo marcará o início de uma nova fase na vida de Fátima. Enquanto Robson mergulha em um poço de fracasso e humilhação, Fátima, por outro lado, enxergará uma oportunidade de ouro para crescer. Ela se aproximará de Berta, que há tempos procura alguém para lhe ensinar piano. Fátima, que sempre teve talento musical, decide aceitar o desafio e começa a dar aulas para Berta. No entanto, o que parecia ser apenas uma forma temporária de sustento acaba se transformando em algo muito maior. Durante as aulas, Berta percebe o potencial de Fátima e começa a incentivá-la a explorar outras habilidades, especialmente aquelas relacionadas à sua formação em economia. Com o passar do tempo, Fátima decide colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante os anos de estudo, e isso a leva a um caminho inesperado de sucesso. Após um salto de um ano na trama, a transformação é visível. Fátima se torna a pessoa de maior confiança de Berta, assumindo um papel de destaque nos negócios da empresária. Agora, ela é o braço direito de Berta, gerenciando projetos importantes e conquistando respeito no mundo corporativo. Enquanto isso, Robson, que antes se achava superior, continua desempregado e cada vez mais humilhado. Ele passa os dias lamentando suas escolhas erradas e lidando com os foras que recebe constantemente de Fátima, que finalmente encontrou a força para se impor e não tolerar mais suas atitudes. Berta, uma mulher astuta e sempre atenta às pessoas ao seu redor, não demora a perceber que Fátima tem muito mais a oferecer do que apenas talento musical. Durante uma conversa casual, ela descobre que Fátima cursou economia e, intrigada, decide dar a ela uma chance no banco que administra. Fátima, que sempre sonhou com uma oportunidade como essa, aceita o convite com entusiasmo. Em pouco tempo, ela demonstra uma habilidade impressionante para lidar com números, estratégias e gestão financeira, conquistando a confiança e admiração de Berta. Em apenas um ano, Fátima se transforma em uma peça-chave nos negócios da empresária, assumindo o posto de braço direito e recebendo um salário que Robson jamais poderia imaginar ganhar, nem mesmo em seus melhores dias. Enquanto isso, Robson segue em uma espiral de fracasso. Ele tenta, sem sucesso, encontrar emprego na região, mas sua reputação manchada e sua falta de habilidades específicas tornam essa tarefa quase impossível. Desesperado e sem perspectivas, ele começa a pressionar Fátima para que desista de seu trabalho e aceite se mudar com ele para outro lugar, na esperança de recomeçar. No entanto, Fátima, agora empoderada e confiante, não está disposta a abrir mão de tudo o que conquistou. Pelo contrário, ela aproveita cada oportunidade para mostrar a Robson que os papéis se inverteram e que agora é ela quem está no controle da situação. Certo dia, Robson aparece no banco, visivelmente irritado, e aborda Fátima de forma ríspida. Caramba, Fátima! Até que enfim te encontrei. Te liguei várias vezes, mas só dava caixa postal. Será que você não pode atender o telefone quando eu preciso falar com você? Fátima, que já não tem paciência para as reclamações do marido, responde com um tom debochado que o deixa ainda mais incomodado. Ah, Robson, eu estava ocupada, sabe? A bateria do celular acabou, essas coisas acontecem. E já que tive um tempinho livre, aproveitei para passar no Empório Gourmet. Comprei umas coisinhas boas. Vinho, queijo, carne, chocolate. É tão bom poder gastar dinheiro com comida de qualidade, sem precisar ficar contando as moedas, né? Você devia experimentar algum dia. Robson, já irritado com a situação, tenta diminuir a esposa, como sempre fez no passado. Ah, tá explicado. A ostentação tá solta, né? Só porque agora trabalha com a milionária, acha que pode sair por aí gastando como se fosse rica.
Não esquece quem você é, Fátima. Mas Fátima, que não está mais disposta a tolerar esse tipo de comentário, rebate de imediato. E que culpa eu tenho se a dona Berta me paga bem pelo meu trabalho? Se você está tão incomodado, por que não arruma um emprego? Já faz mais de 1 ano que você está encostado, Robson. Acho que já passou da hora de fazer alguma coisa da sua vida, não acha? Sentindo-se cada vez mais humilhado, Robson tenta se justificar. Você sabe muito bem que não sobrou nada para mim aqui. Não é tão fácil como você acha, Fátima. Só porque você se deu bem rápido, não significa que todo mundo consegue. Aliás, até hoje eu não entendi essa história direito. Você começou dando aula de música e do nada virou o braço direito da mulher. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Fátima, sem paciência para as insinuações do marido, decide acabar com a discussão de uma vez por todas. O que você não entende, Robson, é que eu sou competente. Eu sei trabalhar, sei me dedicar, sei aproveitar as oportunidades que aparecem, coisas que você nunca soube fazer. Robson tenta retrucar, mas Fátima não dá espaço. Quantas entrevistas você fez no Rio e ouviu não? Quantas vezes você voltou para casa choramingando porque ninguém te queria? Sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu não fico me fazendo de vítima. Eu vou lá e faço acontecer. E sinceramente, olha para você. Com essa barriga de chope e essa cara de derrotado, acha mesmo que vai conseguir alguma coisa? Robson, ferido no orgulho, perde a cabeça e grita. Me respeita, Fátima. Eu ainda sou seu marido, e você não pode falar assim comigo. Mas Fátima, agora no controle total da situação, não deixa barato. E vai fazer o quê, Robson? Vai sair de casa? Vai para onde? Quem paga sua comida sou eu. Quem banca suas contas sou eu. Cai na real, Robson. Sua banca de machão não engana ninguém. Você não é nada sem mim e, sinceramente, já estou começando a achar que nunca foi. Fátima, agora mais confiante e determinada do que nunca, decide que chegou a hora de dar uma lição definitiva em Robson. Depois de anos sendo subestimada, humilhada e tratada como inferior, ela resolve mostrar ao marido o verdadeiro significado de colher o que se planta. Mas, ao invés de simplesmente expulsá-lo de sua vida, Fátima tem uma ideia brilhante, algo que não apenas o colocará em seu devido lugar, mas também o fará refletir sobre suas atitudes e escolhas. Para isso, ela sabe que precisará da ajuda de Berta, sua chefe e aliada de confiança. Em uma tarde tranquila, durante uma reunião no escritório, Fátima aborda o assunto com Berta. Com um tom casual, mas direto, ela diz: Dona Berta, eu preciso conversar com a senhora sobre uma questão pessoal. É sobre o Robson, meu marido. Ele está desempregado há mais de 1 ano e a situação em casa está ficando insustentável. Ele vive reclamando, dizendo que se sente humilhado por ser sustentado por mim. Ele acha que perdeu o papel de homem da casa e, por isso, quer que a gente se mude para outro lugar, onde ele acredita que terá mais oportunidades de trabalho. Berta, sempre prática e direta, responde com firmeza. Mas isso não faz o menor sentido, Fátima. Eu te pago muito bem e você é indispensável para mim. Não quero nem pensar na possibilidade de você ir embora. Você é meu braço direito, minha pessoa de confiança. Não posso ficar sem você. Fátima sorri, já prevendo essa reação, e explica com paciência. Eu sei disso, Dona Berta, e não tenho a menor intenção de deixar meu trabalho aqui, mas o Robson está cada vez mais insuportável. Ele se sente diminuído por ser sustentado pela mulher, como se isso fosse um problema. Então, eu tive uma ideia. Pensei que talvez ele pudesse trabalhar aqui, na sua casa. Seria uma forma de ele se sentir útil e, ao mesmo tempo, ajudar a aliviar a tensão lá em casa. Berta, sempre sagaz e com um senso de humor afiado, entende imediatamente a intenção de Fátima e responde com um sorriso malicioso. Entendi onde você quer chegar, Fátima. Acho que podemos transformar isso em uma lição valiosa para o seu marido. Vamos fazer isso do meu jeito.
As duas começam a bolar um plano para colocar Robson em seu devido lugar. E Berta, animada com a ideia, garante que tudo sairá conforme o combinado. Dias depois, Robson recebe uma proposta de emprego inesperada. Cheio de esperança e sem saber os detalhes, ele aceita imediatamente, pensando que finalmente terá a chance de recuperar sua dignidade e o respeito de Fátima. No entanto, ao chegar para o primeiro dia de trabalho na mansão de Berta, ele é recebido com uma surpresa que o deixa completamente desconcertado. Berta, com um sorriso irônico no rosto, o recebe na porta e entrega um uniforme inusitado. Bem-vindo, Robson. Para trabalhar na minha casa, você vai precisar usar este uniforme de empregado. É o padrão aqui. Espero que não tenha problemas com isso. Antes que ele pudesse reagir, Fátima surge ao lado de Berta com um olhar triunfante e completa. São ordens da patroa, Robson. Anda logo, quero ver você lavando privada vestido de empregado. É pegar ou largar. Afinal, você não estava desesperado por um emprego? Robson, completamente atordoado, tenta argumentar. Mas isso é humilhante. Eu não posso aceitar algo assim. Vocês estão brincando comigo, não é? No entanto, Berta, com sua postura firme, corta qualquer tentativa de discussão. Não tem brincadeira nenhuma aqui, Robson. O trabalho é sério e o salário não é ruim. Mas, se você não quiser, é só dizer. Tenho uma fila de pessoas interessadas na vaga. Sem saída e desesperado para provar que ainda pode ser útil, Robson engole o orgulho e aceita as condições. Ele começa a trabalhar como faxineiro na casa de Berta, vestindo o uniforme exigido, que inclui um avental e um lenço na cabeça. A cada tarefa, desde limpar o chão até lavar os banheiros, ele sente o peso da humilhação, mas sabe que não pode desistir. Enquanto isso, Fátima não perde a chance de caçoar do marido sempre que o vê trabalhando. Olha só, Robson, quem diria? Agora você tem um emprego. Espero que esteja feliz. Afinal, era isso que você tanto queria, não é? Trabalhar para sustentar a casa. E olha, está indo muito bem. Essa privada está brilhando. Enquanto Robson tenta lidar com sua nova realidade, Fátima continua brilhando em sua carreira. Cada vez mais valorizada por Berta, ela assume responsabilidades maiores e se destaca como uma das profissionais mais competentes e respeitadas da região. Sua confiança cresce a cada dia e ela percebe que não precisa de ninguém para vencer na vida. Robson, por outro lado, segue humilhado, percebendo que perdeu o respeito da esposa e, com ele, qualquer chance de se reerguer.